Fala galera, é Rocha. Hoje a gente está aqui para a aula de número 10, a aula que encerra o nosso módulo. E hoje eu queria fazer diferente, para falar sobre esse assunto tão importante que é conflitos mundiais, eu queria que vocês pudessem me ver, já que é um assunto assim muito simbólico para mim, um assunto que eu gosto muito. Adoraria também estar de forma presencial, porque é um assunto que cai muito nos vestibulares e mexe com sentimento, com sentido. Então pega aí teu caderninho, vai fazendo teu resumo, tua anotação, porque é um assunto que sempre está presente lá na prova do Enem. Quando nós falamos de conflitos mundiais, é importante a gente perceber que a gente está falando de uma grandiosidade de conflitos que existe aí no mundo. Só para vocês terem uma ideia, segundo a ONU, mais de 30 regiões do planeta estão sofrendo aí com conflitos armados praticamente em todos os continentes. E quando a gente busca as motivações desses conflitos, a gente vai chegar aqui nessas causas principais. Disputas étnicas, religiosas, causas políticas, por áreas naturais, enfim, movimentos separatistas, uma série de fatores. É importante perceber que dificilmente você vai encontrar um conflito que só tenha um desses fatores. Na verdade, a maior parte deles envolve aí um conjunto de fatores. É uma disputa étnica que vira disputa religiosa, que acaba culminando no movimento separatista, e assim os milhares de conflitos se espalham pelo mundo. Em duas regiões, esses conflitos eles são mais presentes, que é a região da África subsaariana, que é toda aquela parte aí subsaariana, é abaixo do deserto do Saara, é a parte da África mais pobre, ok? E a outra região é a região do Oriente Médio. Também aí são conflitos que ocasionalmente vocês ouvem aí nos noticiários, enfim, e se deparam com questões sobre essas situações. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando a gente fala em conflitos, presta muita atenção nesse esqueminha aqui básico para você entender boa parte dos conflitos. A maior parte dos conflitos são provocados por nações que estão reivindicando por um território ou estão em conflito por algum interesse. O que é uma nação? Na verdade, uma nação é quando você tem um povo associado à sua cultura, à sua religião, ao seu idioma, à sua história. E esse povo ele tem um território reconhecido como seu. Isso aí nós chamamos de nação. A grande questão é que existem no mundo algumas nações sem território, vamos chamar desse jeito, que são o seguinte, são povos que lutam pelo reconhecimento do seu território ou estão em territórios pertencentes a outro lugar, a outra nação, a outro país. É o caso dos curdos na região do Oriente Médio, é o caso dos ciganos também em boa parte da Europa. E aí quando você tem uma nação com todos esses elementos e essa nação tem uma forma de governo que a representa, aí nós dizemos que temos um Estado-nação. Um Estado do ponto de vista político ou um país do ponto de vista geral. Boa parte dos conflitos mundiais são por falta aí desse acordo entre todos esses elementos. Hoje, essa é a primeira parte da aula, eu queria começar falando são muitos conflitos, e aí eu escolhi começar falando sobre os conflitos na África. É importante vocês perceberem o seguinte, a África ela sofreu um processo de colonização, então a África ela foi retalhada pela Europa, pelo chamado Congresso de Berlim, no século XIX, só que quando os europeus foram definir as fronteiras dos locais que eles iriam colonizar, eles não observaram uma coisa muito importante, que eram as fronteiras naturais. Então foram criadas fronteiras artificiais e uma outra coisa não foi respeitada, a grande diversidade étnica do continente africano. E isso acabou reunindo dentro de alguns países várias etnias e aí o processo de exploração muitas vezes acirrou bastante conflitos ali naquelas regiões. O primeiro conflito da África que eu quero trazer para vocês é a chamada Guerra Civil Nigeriana, ou simplesmente Guerra de Biafra. Você pode acompanhar na sua apostila aí comigo. Esse conflito ele aconteceu lá no final dos anos 60. A Nigéria, para contextualizar, foi um país colonizado pelo Reino Unido. Ela se tornou independente em 1960
E aí, poucos anos depois, a Nigéria, que tem uma grande diversidade étnica, são mais de 250 etnias, dentre as quais duas vão se destacar, os Hausais e os Ibos. O que acontece é o seguinte, pouco tempo depois da Nigéria se tornar independente do Reino Unido, os Ibos, eles fizeram um golpe, os militares representantes aí, os interesses dos Ibos, um golpe extremamente violento, inclusive, matando as autoridades que estavam no poder e assumiram o controle do poder nigeriano. Só que esse controle durou pouquíssimo tempo, cerca de alguns meses, até que houve um contragolpe e aí representantes da etnia Hausais, eles acabaram controlando o governo novamente, retomando o poder. A grande questão é que dentro da Nigéria você vai encontrar duas regiões bem distintas. O norte da Nigéria, onde viviam boa parte desses Hausais, ele é majoritariamente muçulmano, então ele é bem mais pobre, então muitos agricultores. Enquanto que o sul da Nigéria, onde viviam os Ibos, eles são cristãos. Hoje em dia, inclusive, é a região mais desenvolvida da Nigéria, que inclusive, gente, é um dos países aí que mais crescem dentro do continente africano, inclusive é o país mais populoso também. E aí a grande questão é o seguinte, quando o governo central retoma aí, os interesses do Hausais, os Ibos passaram a ser cidadãos subjugados, então passaram a ser perseguidos, enfim. Então eles acabaram se concentrando nessa parte sudeste aí do país, da Nigéria. E aqui eles proclamaram a chamada província de Biafra. Então é meio que, obviamente, que não foi reconhecido enquanto país, embora alguns países a reconhecessem, mas no geral eles não eram reconhecidos pela maioria, inclusive nem para a Nigéria. Até porque, gente, vejam bem, aqui embaixo tem o delta do rio Níger. Essa região ela é muito rica, inclusive rica em petróleo. Então, óbvio que a Nigéria não iria abrir mão de uma área tão importante quanto essa. E o que acontece? A guerra se iniciou a partir daí, com a proclamação de Biafra. Guerra essa que, segundo aí, as estatísticas, dizimaram mais de 3 milhões de pessoas. Gente, é muita gente, é quase 2 regiões metropolitanas do Recife que foram mortas em quanto tempo? Em pouco tempo, 3, 4 anos de conflito. Só que tem uma coisa importante, boa parte dessas pessoas, elas não foram mortas por conflitos armados, elas foram mortas por isso aqui, gente. Elas foram mortas de fome. A fome foi uma arma de guerra para o governo central nigeriano, quando eles controlaram as regiões de fronteira e controlaram o que entrava e o que saía do país, impedindo que parte dos alimentos entrassem. Então imagens como essa de crianças famintas e morrendo de fome, então estimavam aí que morreram cerca de 50 mil pessoas a cada dia de fome e miséria dentro dessas regiões de Biafra. Essas imagens elas circularam o mundo. E na época, obviamente, isso aí acabou chocando a opinião pública. Alguns movimentos pró-Biafra apareceram no mundo, como estudantes alemães que caminharam até o centro lá da Alemanha Ocidental, movimentos, alguns discursos no Reino Unido, enfim, em alguns lugares do mundo houve defesa em relação a isso. E isso acabou chocando a opinião pública, inclusive alguns países foram acusados de ser a favor do governo pró-Nigéria, ou seja, ser a favor dessa população que estava morrendo, ou do fato que estava fazendo ela morrer. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e o próprio Reino Unido. A grande questão é que esse governo aqui, até tá a bandeirinha deles, ele durou pouco tempo, cerca de 30 meses, até que voltasse a ser reintegrado para o território nigeriano. Se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre isso, tem esse filme aqui, ó, bacana, muito bonito, chamado Meio Sol Amarelo, até fazendo uma referência a essa bandeira, ok? O próximo conflito que eu quero trabalhar com vocês é algo mais recente e também acontece na Nigéria. Acontece que a Nigéria, mesmo depois de se recuperar desse conflito aí da região de Biafra, acontece que ela ainda hoje é meio dividida. O norte é mais pobre e muçulmano, o sul é um pouco mais
mais desenvolvido e predominantemente cristão. E aí surgiu no início dos anos 2000, aqui em 2002, um grupo, que hoje eu posso dizer que é um grupo terrorista, chamado Boko Haram. A palavra Boko Haram significa a educação ocidental, ou seja, não islâmica, ela é um pecado. Então tu já imagina qual eram os interesses do Boko Haram. Proclamar proclamar uma república islâmica através das coisas mais radicais que existem dentro do islamismo, que é o Sharia, as leis rígidas islâmicas, e através também da jihad, ou seja, eram grupos jihadistas, ou seja, são grupos que utilizam muitas vezes de violência para expandir os seus ideais muçulmanos. O Boko Haram, gente, é considerado aí pela BBC um dos grupos mais violentos do mundo. Ele não é muito mediatizado, você muitas vezes nem conhece. A guerra da Síria até ofuscou um pouquinho, mas é um dos grupos atuantes ainda mais violentos do mundo. Inclusive hoje, nesse exato momento, existem milhares de pessoas que estão sob o domínio do Boko Haram. Até porque parte do exército nigeriano não consegue controlar esse grupo radical aí na maior parte do país. Eles se mantêm através de roubos, então roubam armas, enfim, no geral, e eles se mantêm financeiramente através de sequestro. Eles sequestram e com resgate eles se capitalizam. Só que um desses aí, assim, foi literalmente terrível. Vejam bem, gente, em 14 de abril de 2014, hoje é 13 de abril, amanhã completam 6 anos de que combatentes do Boko Haram invadiram uma escola, e invadiram salas de aula, uma escola secundária de ensino médio, e sequestraram, gente, 276 jovens. Algumas delas conseguiram fugir, em torno de umas 50, mais de 200 jovens ficaram sob o domínio do Boko Haram lá em 2014. Esse foi um dos sequestros. Outro, em 2018, sequestraram mais 100 meninas dentro de uma outra escola. Você está vendo até aqui Michelle Obama, na época, fazendo uma campanha contra esse sequestro. Sequestro esse que até hoje muitas jovens dessa nunca voltaram. Mais de 112 meninas ainda estavam desaparecidas no ano passado. E o que eles fazem? Parte dessas jovens viram mulheres dos combatentes, ou as que se recusam podem ser mortas. Muitas delas são estupradas e algumas delas são até vendidas por poucos dólares. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês, gente. Isso está ainda em vigor, ainda existe. E, infelizmente, muitos de vocês não conhecem uma situação como essa. É uma pena. Outro conflito que eu quero trabalhar com vocês é a chamada Guerra de Ruanda. Esse aí já caiu em vários vestibulares, inclusive caiu no SSA da UPE. Diferente lá da Nigéria, Ruanda, um país menor e tem uma quantidade menor de etnias, no qual se destacavam duas. Hoje, em Ruanda, é proibido fazer essa distinção. Os Hutus, que representavam cerca de 80% dos ruandeses, e os Tuts, que representavam um pouco mais de 20%. Na verdade, os Tutsi, embora fossem minoria, eles acabavam sendo mais privilegiados do ponto de vista político, já que o reinado principal que surgiu em Ruanda era por um rei Tutsi. Só que posteriormente, Ruanda ela foi colonizada pela Alemanha, que perdeu a sua colônia quando perdeu a Primeira Guerra Mundial, e depois quem assumiu foi a Bélgica. E a Bélgica utilizou essas diferenças entre eles para dar mais privilégios para os Tutsis. Os Tutsis tinham cargos políticos, eles tinham direito a emprego, a educação, enquanto que os Hutus, que eram a maioria, não tinham nada disso. Ou seja, eles acirraram uma disputa e um conflito entre os dois. E isso é muito sério. Há registros históricos que mostram que Tutsis e Hutus antigamente haviam rivalidades, mas nada muito sério. Eles casavam entre si, eles serviam um exército junto, eles não tinham nenhum problema entre eles. Só que a dominação alemã e depois a dominação belga acirrou esses conflitos,
fazendo com que eles passassem a se odiar. Principalmente os Hutus passaram a ter uma aversão dos Tutsis. E aí o que foi que aconteceu? Em 59 houve uma revolução, a Revolução Ruandesa, e quem chegou ao poder? Os Hutus. E quando eles chegam ao poder, qual é o sentimento que eles têm? Passamos o tempo todo sendo desprivilegiados. Obviamente que agora vamos dar o troco. Eles passaram a perseguir os Tutsis. Essa perseguição aí, ela gerou um grande número de refugiados Tutsis, que foram para países vizinhos. Inclusive, muitos deles foram para a República Democrática do Congo, ali próximo. O ápice disso aí, gente, o ápice de todo esse problema foi quando um grupo armado, queria se tornar um grupo paramilitar, chamado Poder Hutu, ele se formou para disseminar o ódio contra os Tutsis. Imagina que coisa séria. Disseminar por televisão, por rádio, por jornal, por todos os meios de comunicação. Estamos nos anos 90. E aí, dizem que esse poder Hutu foi idealizado por essa senhora, a primeira-dama, a esposa do presidente, a família Abiyarimana. É um nome complicado, velho. Então essa senhora teria sido a idealizadora desse poder Hutu que viria trazer muitos problemas depois. Só que aí a grande questão aconteceu. Os refugiados Tutsis fora de Ruanda se organizaram e fundaram aí a FPR, Frente Patriótica de Ruanda. Grave esse nome, FPR, até porque eles estão no poder hoje. E essa frente patriótica, nos anos 90, passou a bater de frente com o governo desse cidadão. Inclusive, fez uma ofensiva nos anos 90, que durou mais ou menos uns 2, 3 anos de conflito, até que ele, bastante pressionado, resolveu fazer um acordo de cessar-fogo. Agora pensa comigo, um acordo de cessar-fogo envolvendo pessoas que tinham interesses e visões radicais, porque é isso que acontecia. Obviamente que ele foi considerado, inclusive pela população Hutu, que ele representava, por muitos um traidor. Ele traiu a causa, até porque nesse cessar-fogo ele permitiu, concedeu que Tutsis refugiados fora de Ruanda pudessem voltar para o país. Tem noção do problema que isso causou? E realmente isso causou um problemão. Porque pouco tempo depois, quando ele assinou esse cessar-fogo, voltando de um compromisso, o avião que ele estava, inclusive tinha outro presidente de um país vizinho, foi abatido. O avião caiu. E aí, te pergunto, o avião caiu. A culpa do avião ter caído será de quem? Segundo os Hutus, a culpa vai ser dos Tutsis. E aquele ódio fomentado, alimentado durante anos, agora gerou um outro desejo. Um desejo de vingança. Nunca foi comprovado que foram Tutsis. Pode ter sido rebeldes Hutus. Mas isso foi o estopim, o ponto de partida para que os rebeldes Hutus se armassem, inclusive se armando pelo próprio governo, que dava facão, machado, e mais ainda, dava a lista com o nome dos opositores do governo, as suas famílias e os seus endereços. Muitas dessas listas de pessoas que estavam marcadas para morrer, foram divulgadas em rádio. E aí pense, comunidades pequenas agora com esse ódio sendo alimentado pelo próprio governo. Não poderia dar em outra coisa. Eliminar as baratas eram os Tutsis. Com essa ideia, com esse ódio, acredita-se que em torno de 3 meses foi o tempo que durou, a partir disso aqui, de abril até mais ou menos julho. Quantas pessoas morreram? 1.000? 10.000? 100.000? 200.000? Gente, de 800.000 a 1 milhão de pessoas foram assassinadas em 3 meses. Muitas delas a pau e golpes de machado ou facão. Morriam só porque eram de uma etnia. Isso é um genocídio. Morriam porque eram Tutsis. A carteira de identidade da época identificava quem era Tutsi e quem era Hutus.
A galera fazia barricada na rua e parava. Você é Tuts, morre. Infelizmente, isso a gente tem que dizer que aconteceu na história. Detalhe, gente. A Bélgica tinha tropas aqui. A Bélgica perdeu 10 soldados e caiu fora. Os Estados Unidos, na época, não queria se meter em nenhum conflito porque já tinha tido baixas em conflitos africanos. A França tinha soldados em Ruanda. E ela estava a favor de quem? Pró-governo. Segundo os franceses, foram até mandados soldados para criar uma zona de paz. Mas eles não conseguiram conter que quase 1 milhão de pessoas fossem massacradas e mortas. Papo muito sério, gente. Existem milhares de fotos na internet, mas eu escolhi 2 fotos aqui. Assim, é até difícil olhar, tá, gente? Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, esse filme aqui é um clássico, Hotel Ruanda, que conta muito bem a história desse trágico episódio. Em relação ainda a essa situação, esse cidadão aqui, só para finalizar como o conflito acabou, o Paul Kagame, é um militar, ele liderou a FPR, aquele partido, aquela frente, constituído basicamente por Tuts, e eles conseguiram invadir Ruanda e conseguiram conter os manifestantes. Até porque boa parte dos manifestantes tinham, dos assassinos na verdade, tinham machados e paus e nada de muito arma de fogo, não tinha, né? Então eles conseguiram conter. Ele ganhou uma notoriedade política, inclusive a partir dos anos 2000 veio se tornar presidente. E um detalhe, é presidente até hoje, 20 anos. Tá? Em relação às pessoas que cometeram os assassinatos, elas foram julgadas, tá, gente? E uma coisa interessante, a partir de 2002 foram organizadas as chamadas, os tribunais de Gacaca, que nada mais eram do que tribunais feitos para julgar as pessoas que cometeram esses assassinatos, só que quem julgava não eram juízes de direito, até porque não tinham juiz suficiente, quem julgavam eram pessoas da comunidade. A comunidade escolhia pessoas responsáveis para fazer esse julgamento. E muitos foram presos, alguns à prisão perpétua, alguns outros também foram absolvidos. Essa é a triste história de Ruanda, esse pequeno país da África. Existem outros conflitos, tá, gente, que eu não quero detalhar aqui, mas, por exemplo, a Primavera Árabe caiu no vestibular, 2012, 2013, no Enem. Primavera Árabe, para quem não lembra, foi aquele conjunto de manifestações que ocorreu no norte da África, na chamada África Branca, África Saariana, quando um jovem tocou fogo no próprio corpo. Ele era da Tunísia, um comerciante que teve as mercadorias apreendidas. Resultado, em forma de protesto, ele acabou morrendo após ter tocado fogo no próprio corpo. E uma série de protestos surgiram. Lembra que a questão do Enem que caiu sobre isso falava sobre o papel da internet, que a internet conseguia fazer isso. Tinha um monte de ditador aqui no poder, mas os ditadores não conseguiram conter a multidão que se organizava pelas redes sociais. Essa é uma questão importante. Outros 2 conflitos, o Sudão. Sudão é um país que tem uma diferença bem gritante. O norte é constituído basicamente por muçulmanos. O sul são cristãos e pessoas que têm religiões animistas. E aí houve um período que o governo do norte quis impor o Sharia, aquela lei extrema muçulmana. E houve, obviamente, uma grande revolta entre as pessoas que estavam no sul. E aí esse conflito entre opositores e governo acabou matando muita gente. No meio desse conflito surge também uma região chamada Darfur, que é uma região que fica ali também próximo ao sul, pertencente ao Sudão, que também quis proclamar uma zona autônoma, uma zona independente. Até o ponto de o Sudão se dividir, né? Em 2011 surgiu o Sudão do Sul, é o país mais jovem do mundo. E o último conflito que eu quero trabalhar com vocês é a guerra na RDC, República Democrática do Congo. Na verdade é uma guerra política. O Congo recebeu muitos Tuts quando estavam fugindo dos Hutus e recebeu também os assassinos Hutus que foram para aquela região. E aí opositores surgiram contra o governo, levando esse cidadão aqui, ó, Lumumba, que foi um cara, um líder político. Ele era anti-imperialista, anticolonialista,
ele era a favor de uma unidade africana, todo mundo junto, independente da sua etnia. A grande questão é que foi nos anos 60 e essas aspirações anticolonialistas soaram como comunista, associando ele à União Soviética. E aí, sobre o apoio dos Estados Unidos, sobre o apoio das principais potências capitalistas da época, ele sofreu um golpe de Estado por esse cidadão, Mobutu, que era inclusive o ministro do exército do governo dele. Ele tomou o poder através de um golpe, entregou esse líder para um manifestante, inclusive ele foi morto, e esse cara instaurou aí uma ditadura que durou quase 30 anos sobre a orientação, sobre o apoio dos Estados Unidos. Imagina isso aí, mas isso também foi um dos contextos da Guerra Fria. É importante perceber que o Congo é uma região riquíssima em minério. Por exemplo, eles têm a maior reserva de cobalto do mundo, que é um mineral super importante para a indústria de automóveis, para a indústria de avião. Então, óbvio que isso acaba influenciando bastante nos conflitos que existem naquela região. Beleza, gente? Eu quis trabalhar esse conflito com vocês, eu agradeço muito, muito, e amanhã, possivelmente, eu posto a segunda parte dessa aula. Beleza? Show! Coração, oração, ação. Fiquem bem, gente. Um abraço, é Rocha.